Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal. Como vocês podem perceber, um vídeo aqui na base do improviso novamente, dentro do carro. Acabei de sair do SBT Sport Rio, programa que eu faço de segunda a sexta-feira, ao lado dos meus amigos Fernanda Maia e Lucas Pedrosa. É o seguinte, galera, tô gravando aqui na correria porque hoje é dia de jogo. Não vou conseguir gravar quando chegar em casa, muitos compromissos. Tem jogo no Maracanã, jogo importante, Flamengo e Bolívar. Lembrando que a torcida do Flamengo prepara uma bonita festa. A gente vai falar no vídeo de agora também sobre a negociação do Flamengo para tentar a contratação de Carlos Alcaraz, jogador do Southampton. O Southampton fez exigências ao Flamengo, exigências essas que não agradaram muito. A gente vai contar quais são essas, inclusive pediu jovem jogador do Flamengo envolvido na negociação. Será que o Flamengo vai aceitar? A gente vai falar sobre isso. E tem também Michael na mira do Flamengo, Michael podendo voltar ao Flamengo, ele que vai rescindir com o Al Hilal em breve, um clube árabe. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês, inclusive se quiser ajudar de maneira financeira, tem um Pix aí na descrição. Vamos para as informações. Antes de mais nada, quero trazer uma informação aqui que não envolve o Flamengo, envolve o futebol brasileiro, mas é algo que muita gente fala pouco. Na verdade, nós aqui da imprensa carioca, a gente fala bastante. A imprensa paulista aqui costuma falar pouco. O Corinthians está devendo o Cuiabá. O Cuiabá, inclusive, vai à justiça para cobrar o Corinthians em relação ao pagamento da compra de Ranieri. Vai cobrar 11 milhões de reais na justiça do Timão. E por que a gente está falando isso? Porque o Corinthians só nessa semana, pelo que eu venho acompanhando a imprensa paulista, já contratou 3, 4, 5 jogadores e está devendo a Deus e o mundo. A gente vive falando de fair play. A partir do momento que tiver fair play financeiro no futebol brasileiro, isso vai acabar. E por que eu estou mencionando isso? Vocês acham justo, por exemplo, o Corinthians deveu o Cuiabá 11 milhões de reais, sendo que o Cuiabá hoje briga com o Corinthians para não ser rebaixado para a Série B? Ou seja, o Corinthians é rival direto do Cuiabá e o Corinthians está devendo ao Cuiabá e não está pagando e está contratando como se tivesse dinheiro, como se não devesse a ninguém. Hoje, inclusive, a gente trouxe essas informações, até conversei com um dirigente do Cuiabá que fez uma analogia perfeita. Ele falou para mim: Vene, o Corinthians parece aquele camarada que está devendo todo mundo, mas vive postando nas redes sociais que está viajando, que está comprando carro novo, que está comprando joia, e é basicamente isso. Como é que deve 11 milhões de reais para um clube brasileiro, da compra de um jogador, clube esse que é rival direto dele, na briga para se livrar do rebaixamento, e está contratando 3, 4, 5 jogadores caros? Abre o olho, Flamengo, se for vender o Hugo Souza ao Corinthians, tem que botar cláusula para garantir que vai receber esse valor, porque senão não vai receber. Vamos para as informações? Vamos falar de Flamengo agora, obviamente, como a gente mencionou aqui, Flamengo de olho no mercado, podendo fazer contratações, e o Carlos Alcaraz, jogador que a gente já mencionou, o meia argentino do Southampton, está na mira e a negociação está travada. A verdade é essa. Por quê? Inicialmente o Southampton havia topado vender o jogador para o Flamengo por 18 milhões de euros. Beleza, as negociações estavam em andamento, o Southampton se mostrou disposto a vender o jogador por esse atleta e por esse valor, mas nas últimas horas o que o Southampton fez? Pediu ao Flamengo o seguinte: 2 jogadores envolvidos, um deles o Vitor Hugo, jogador que está sendo pouco utilizado no Flamengo, jovem, considerado uma promessa nos tempos de categoria de base, e pediu o Vitor Hugo envolvido na negociação mais os 18 milhões de euros, ou 25 milhões de euros, que dá cerca de 150 milhões de reais. O Flamengo não gostou nem um pouco da postura do Southampton em relação a essa negociação, e a negociação está travada, que dificulta muito a vida do Flamengo. A verdade é essa. O Flamengo nessa janela de transferência ainda não anunciou ninguém e precisa contratar. O Flamengo não vai ter Everton Cebolinha nessa temporada mais. Passou por uma cirurgia séria no tendão de Aquiles. O Vinha, jogador também que vai operar, provavelmente só volta em 2025. O Flamengo precisa contratar. Inclusive para a lateral esquerda, pelo que eu soube através de uma pessoa da diretoria do Flamengo, é que a prioridade é contratar um jogador por empréstimo.
sem custo. E aí o Flamengo está no mercado. Tentou o Claudinho esteve muito próximo, você já sabe da novela toda. O Zenit chegou a topar vender o jogador, em cima da hora fez novas exigências essas que travaram o negócio, e o Flamengo não conseguiu a contratação desse atleta até o momento. Virou alvo para o Carlos Alcaraz, mas pelo visto está acontecendo a mesma coisa. Só dando os devidos créditos, quem trouxe essa informação primeiro do Southampton pedindo o Vitor Hugo foi o GE.com, e nós confirmamos a informação. De fato, o time inglês está fazendo essa exigência que faz o Flamengo não querer topar o negócio, e repito, a negociação está travada. E outro jogador que pode pintar, digamos, retornar ao Flamengo é o Michael. Porque ontem o Rodolfo Landim participou de um podcast, o Mundo GV, e ele falou sobre a possibilidade do Michael voltar ao Flamengo. Ele falou que é uma possibilidade sim, que o jogador está na mira, mas lembrando que é um jogador extremamente caro, não é um jogador barato. Tudo bem, ele vai ficar livre no mercado, mas isso não quer dizer que o Flamengo não terá que fazer um alto investimento, porque você tem que negociar salário, você tem que negociar pagamento de luva. Isso não é barato. Você que acha barato contratar um jogador como o Michael, que vai sair do futebol árabe, você está totalmente enganado. Mas de fato, o Michael está na mira do Flamengo. Pode retornar? Pode, mas ainda não tem nada muito avançado, digamos assim. E de fato o Michael poderia fazer essa função de ponta esquerda, função essa que o Bruno Henrique não vai conseguir fazer no jogo de hoje, porque está suspenso, e o Cebolinha também é ausente, repito, até 2025. Negociações para venda, Fabrício Bruno, repito, é o jogador mais próximo de ser vendido. Já expliquei toda essa situação no vídeo anterior, mas para audiência rotativa, o Flamengo entende que vendendo Fabrício Bruno, vou tirar o cinto aqui rapidinho, porque deu um problema, pessoal. Vendendo Fabrício Bruno não precisa ter urgência no mercado, porque já tem o Cleiton, que pode fazer essa função muito bem. Eles entendem que o Cleiton tem um potencial muito grande, e no caso do Wesley, eles teriam urgência para ir ao mercado. Por isso, o Fabrício Bruno hoje está mais próximo. Mas os dois, sim, podem ser vendidos a qualquer momento. Fabrício Bruno para o Rennes da França e o Wesley para a Atalanta. A Atalanta quer muito Wesley, entende que o jogador tem um grande potencial, se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo do atual treinador, pelo treinador utilizar muito ala, e de fato o Wesley, se eu parar e analisar o futebol do Wesley, no meu entendimento, ele é muito mais ala do que propriamente lateral, porque a parte defensiva dele, para mim, é o ponto fraco dele, mas a parte ofensiva, de fato, ele faz muito bem. Precisa aprimorar ali o cruzamento, algo que ele já vem fazendo nos bastidores. Fora isso, pessoal, nenhuma grande novidade. Provável time do Flamengo para pegar o Bolívar daqui a pouco: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Hoje eu entendo que esse time é a força máxima do Flamengo, embora eu, particularmente, eu gostaria de ver uma mudança. O Léo Ortiz na vaga do Léo Pereira. Para mim, Fabrício Bruno e Léo Pereira seria a minha zaga titular atualmente. E vocês? Vocês gostam desse time? Podem opinar à vontade. Lembrando que o jogo é 9h30 da noite. Se o Flamengo passar, grande chance de pegar o Peñarol, que massacrou o The Strongest ontem, 4-0. Inclusive, eu acho que o Flamengo tem que fazer a mesma coisa, tá? Tem que massacrar no jogo de hoje, porque massacrando no jogo de hoje você fica mais tranquilo para o jogo da volta, e consequentemente você pode priorizar, por exemplo, o jogo do final de semana contra o Botafogo, que é um jogo extremamente importante, mas pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu ontem o Palmeiras 2-1, fez um grande jogo, inclusive, mereceu vencer o Palmeiras dentro do Newton Santos, mas a tendência é que o Botafogo priorize o jogo da volta contra o Palmeiras, porque não tem nada definido, muito pelo contrário, o jogo é aberto ainda, a classificação é aberta. Se o Flamengo fizer um placar elástico de 4, 5 gols de diferença, eu não vejo motivos para colocar time titular no final de semana contra o Botafogo e botar o time reserva lá na altitude diante do Bolívar, no jogo que só acontece quinta-feira que vem. Então o Flamengo tem tempo sim, caso faça esse placar elástico aí.
Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes do Flamengo que finalizou a preparação para pegar o Bolívar e nós vamos trazer aqui para vocês o provável time do Flamengo. Será que tem surpresas? Quem vai na lateral direita? Varela retorna ao time, o Wesley mantido e o Wesley vai ser vendido ou não vai? Nós vamos trazer mais detalhes dessa negociação, tem chance. Já vou contar para vocês, mas o Fabrício Bruno tem mais chances ainda de ser vendido do que o próprio Wesley. E eu vou explicar para vocês o motivo dessa situação, porque o Flamengo, porque a diretoria do Flamengo enxerga dessa maneira. E tem também detalhes da chegada de uma promessa ao Flamengo, que é o Jorge, a promessa uruguaia, o Jorge Mora. A gente falou sobre esse jogador aqui recentemente. Tem também Flamengo com muito dinheiro para receber ainda, 138 milhões a receber com venda de jogadores no passado. Sabe quem está na lista? Vocês não vão acreditar. Pablo Mari, é isso mesmo. O jogador foi vendido em 2020, estamos em 2024 e continua rendendo dinheiro ao Flamengo. Então, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos e com as amigas, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Inclusive, se quiser ajudar de maneira financeira aí, tem o Pix na descrição. Vamos para as informações? Vou começar falando desse dinheiro aí que o Flamengo tem a receber. Muita grana. O Flamengo tem mais de 138 milhões de reais a receber por negociações de jogadores num passado recente. João Gomes, 21 milhões e 900 mil reais. Thiago Maia, 21 milhões e 400 mil reais. Vinícius Souza, 18 milhões e 700 mil reais. Otávio, 15 milhões e 900 mil reais. Mateuzinho, 13 milhões e 400 mil reais. Matheus França, 12 milhões de reais. Paquetá, 11,7 milhões de reais. Pablo Mari, 7 milhões e 700 mil reais. Lázaro, 7 milhões e 200 mil reais. Natan, 3 milhões e 400 mil reais. Santos, o goleiro, 3 milhões de reais, e Cauã Santos, um jovem goleiro que foi vendido para o futebol árabe, 2 milhões e 400 mil reais. Então, Flamengo sabe fazer negócio. E por saber fazer negócio, trouxe recentemente a informação que o Flamengo deu um chapéu no Fortaleza, atravessou a negociação e contratou a jovem promessa paraguaia Jorge Mora, de 18 anos, para o Sub-20. E os amigos Flazoeiro e Flabase, os perfis, trouxeram no Twitter todos os detalhes. O Jorge Mora irá assinar contrato com o Flamengo válido até agosto de 2027, isso a gente havia dito. Ele chamou a atenção do departamento de scout do Flamengo na seleção paraguaia, disputando o Sul-Americano Sub-17 em 2023. O Flamengo comprou 50% do jogador por 300 mil dólares, dá em torno de 1 milhão e 600 mil reais. E o Flamengo tem a opção de comprar mais 30% por 250 mil dólares, que dá em torno aí de 1 milhão e 300 mil reais. O Jorge Mora, ele acumula diversas convocações pela seleção da base paraguaia. O Flamengo venceu a concorrência do Fortaleza para contratar o atleta, como a gente havia dito. Então, fica aí a informação. E por falar em Sub-20, o Flamengo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do Lohan. Jogador que está, uma hora está no profissional, outra hora está no Sub-20, está participando desse processo que o Flamengo sabe fazer muito bem, de lapidar joias, e o Flamengo está mais próximo agora. Lembrando que a negociação pela renovação se tornou até depois. O Flamengo e o staff do jogador recuaram, mas agora talvez até pela necessidade, porque a verdade é essa, o Lohan vai ser muito mais útil ao Flamengo agora, na ausência do Everton Cebolinha, na ausência do Vinha, não tem jeito. O Bruno Henrique, por exemplo, está suspenso para o jogo de quinta-feira. O Lohan pode ser utilizado. E o novo contrato dele, ele assinando, vai ser até dezembro de 2029, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, que dá em torno de 600 milhões de reais. E por falar em milhões, em venda, o Flamengo está negociando a venda de 2 jogadores, Fabrício Bruno e Wesley. Eu já adianto para vocês, o Fabrício Bruno está muito mais próximo de ser vendido pelo Flamengo ao Rennes da França do que o Wesley para a Atalanta da Itália. Inclusive, a Atalanta jogou hoje contra o Real Madrid. E o Fabrício Bruno está muito mais próximo. Eu vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, o Flamengo entende
que na venda do Fabrício Bruno, os valores, vamos lá, 13 milhões e meio de euros de maneira fixa, mais 1 milhão, ou seja, 1 milhão e meio, ou seja, podendo chegar a 15 milhões de euros. Uma venda absurda para um zagueiro de 28 anos. Mas o Flamengo entende que Fabrício Bruno sendo vendido não terá a urgência de ir ao mercado para fazer uma contratação para repor a saída desse atleta. Por quê? Tanto é que a todo momento eles recusam proposta para negociar o Cleiton, um jovem zagueiro que está lá de 21 anos. Ele não vem sendo muito utilizado pelo técnico Tite, não vem sendo muito relacionado, mas a comissão técnica do Tite adora o Cleiton, é apaixonada pelo Cleiton, entende que o Cleiton tem um potencial absurdo, tanto é que o Flamengo a todo momento recusa a proposta para negociar esse jogador, seja por empréstimo e por venda, porque acredita no potencial do Cleiton. E o Cleiton seria esse reserva imediato do Fabrício Bruno, ou o reforço caseiro, digamos assim, vou utilizar a expressão que a pessoa do Flamengo me utilizou. O Cleiton seria o nosso reforço caseiro, foi assim que o dirigente me disse, em uma saída do Fabrício Bruno que está muito próximo de acontecer. Por detalhes, a qualquer momento o Fabrício Bruno pode ser vendido ao Rennes. Estão discutindo forma de pagamento, tudo certo entre jogador e Rennes, e agora o Rennes está buscando um acordo com o Flamengo. No caso do Wesley, o Flamengo entende que tem que ir ao mercado para buscar uma reposição. Tanto é que o Landim, ele deu uma entrevista nessa terça-feira ao podcast Mundo GV, e ele falou sobre a negociação da venda do Wesley. Flamengo sempre controla a operação. A gente precisa analisar peças de reposição e pensar ainda nessa janela quais seriam os movimentos que precisaríamos fazer para outras contratações. Ele está dentro de um contexto. Vamos analisar para poder eventualmente fazer esse movimento de vender o jogador. Precisamos pensar como vai ficar o plantel do Flamengo e como seriam feitas as demais contratações e reposições nessa janela. Eu já falei para vocês, antes do jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo não vende o Wesley. Isso já está definido. Ele pode ser vendido? Pode, porque os valores são muito bons. Inclusive, mais uma informação, a Atalanta topou a contraproposta do Flamengo de 18 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 milhões em metas. Antes a proposta era 16 milhões fixo e 4 milhões em metas. O Flamengo pediu para ser 18 mais 2. A Atalanta topa fazer. Eles topam fazer. A Atalanta quer muito a contratação do Wesley, muito mesmo. Mas o Flamengo entende que vendendo o Wesley, mesmo sendo um valor muito bom, a verdade é essa. O Flamengo sabe que não vai chegar uma outra proposta como essa pelo lateral direito Wesley, mesmo gostando muito do jogador, mesmo analisando que o jogador tem um potencial incrível. Mas o Flamengo sabe que uma proposta como essa dificilmente chegará para o Wesley novamente. Mas o Flamengo não é um clube que está desesperado para fazer receita com venda de jogador. Muito pelo contrário, a saúde financeira do Flamengo vai muito bem, obrigado, está equilibrada. E aí, o Flamengo dificulta ganhar tempo na situação do Wesley. No caso do Fabrício Bruno, é a questão, assim, pelo que eu estou ouvindo, é questão de tempo do jogador ser vendido nessa janela ao Rennes da França. Então, o Flamengo sabendo trabalhar nos bastidores. Negociação, eu repito, essa diretoria sabe fazer muito bem. Estamos falando de valores absurdos. Vocês têm noção que o Flamengo pode ganhar no lateral direito Wesley 20 milhões de euros, basicamente o mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, pelo Thiago Almada. Estou dando exemplo aqui. O Flamengo pode ganhar mais na venda do Wesley do que pagou no De La Cruz junto ao River Plate. Claro, tem a relação de idade, mas estamos falando de posição. É isso. O Flamengo chegou num nível, um determinado nível absurdo. E é como o Landim disse aqui, o Flamengo controla a operação. O Flamengo controla, o Flamengo senta à mesa porque não tem a urgência de vender. E só vai vender quando entender que, de fato, faz sentido para o clube. E é isso. Espero que vocês tenham entendido toda a negociação envolvendo Fabrício Bruno e Wesley. E em relação ao Wesley, será que ele vai ser titular no jogo dessa quinta-feira contra o Bolívar? A informação que eu tenho, embora pessoas tenham noticiado diferente, mas a informação que eu tenho é que o Wesley não será titular e que o Tite esboçou o time da seguinte forma: Rossi no gol, Varela na lateral direita,
Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo entrando no ataque, na ausência do Everton Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso, e Pedro ao lado dele. Por falar em Everton Cebolinha, ele passou pela cirurgia hoje, que ocorra tudo bem no processo de recuperação, que ele tenha muita força de vontade, muita sabedoria para lidar com esse tipo de situação, que vai ser difícil, não é nada fácil. Não é uma lesão fácil, não adianta a gente ser demagogo, vai voltar bem, com certeza não. Sempre fica a dúvida de como vai voltar o atleta depois de uma lesão como essa. O Adriano, por exemplo, depois que sofreu essa lesão, tudo bem que o Adriano não era atleta fora das quatro linhas, não era um cara que se cuidava muito. O Everton Cebolinha se cuida muito. E a gente sabe que a medicina evolui a todo momento, a todo ano. Então, eu torcer para o Everton Cebolinha conseguir voltar bem, voltar tranquilo. Boa sorte ao Everton Cebolinha nesse processo. Uma lesão aí que vai tirá-lo de campo pelo menos 3 meses, pode chegar a 6 meses, ou seja, só em 2025. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou me preparar para assistir ao duelo entre Botafogo e Palmeiras. Quem vocês querem que passe? Botafogo ou Palmeiras? Estamos falando de 2 rivais do Flamengo no futebol brasileiro. Botafogo, rival regional, rival carioca. Palmeiras é o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro. Inclusive, na minha opinião, Flamengo, Palmeiras e Flamengo é a maior rivalidade do momento no futebol brasileiro já há alguns anos. Quero saber de vocês. Vocês vão torcer para quem passar? As negociações entre Flamengo e Southampton por Carlos Alcaraz enfrentam novos obstáculos após a alteração nas condições inicialmente acordadas. O clube inglês, que havia aceitado um valor de 18 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, pelo jogador argentino, mudou os termos, exigindo agora a inclusão de jovens talentos da base rubro-negra, como Iago ou Vitor Hugo, na transação, ou um pagamento elevado para 25 milhões de euros, aproximadamente 150 milhões de reais. Essa nova exigência surpreendeu o Flamengo, que considerava o acordo quase fechado. A mudança de postura do Southampton ocorre justamente no momento em que o Flamengo se preparava para avançar na negociação e convencer Alcaraz a retornar à América do Sul. No entanto, o jogador argentino, que foi contratado pelo clube inglês no início de 2023 após se destacar no Racing, ainda não se sente seguro em deixar a Europa tão cedo, o que adiciona outra camada de complexidade ao processo. O Flamengo, por sua vez, reage com descontentamento, uma vez que o valor acordado inicialmente já tinha sido aceito após sinal positivo dos ingleses. A inclusão dos jovens promissores na negociação foi vista como uma tentativa do Southampton de obter mais do que o inicialmente previsto, o que não agradou ao clube carioca. Como resultado, o Flamengo rejeitou a contraproposta, mas as negociações ainda não foram encerradas, embora não exista um caminho claro para resolver o impasse. Iago, capitão do time sub-20 do Flamengo que disputará o Mundial de Clubes da categoria contra o Olympiacos no final de agosto, e Vitor Hugo, que teve poucas chances sob o comando de Tite, são considerados promessas valiosas pela diretoria rubro-negra. O Flamengo entende que o valor de mercado desses jogadores é substancial e não concorda com um abatimento de 7 milhões de euros no acordo com o Southampton, já que o consenso inicial era de 18 milhões de euros. Carlos Alcaraz, que se profissionalizou pelo Racing em 2020, disputou 83 partidas e marcou 12 gols pelo clube argentino antes de se transferir para o Southampton. No clube inglês, ele participou de 47 jogos e anotou 8 gols. Em fevereiro de 2024, foi emprestado à Juventus, mas os italianos optaram por não exercer a cláusula de compra. No mesmo ano, Alcaraz recebeu sua primeira convocação para a seleção argentina sob o comando de Lionel Scaloni.